possamos contribuir e retribuir dentro das nossas inteiras possibilidades, e que assim seja. Então, nós estamos diretamente agora pela TV SEAC, também pela FM 87, e recebemos hoje o nosso companheiro Edgar Miguel. Edgar? Alô? Bom dia a todos. Eu espero que todos se sintam bem. Ao chegar aqui, eu fui lembrado que hoje é dia do abraço. Então, que a gente se sinta abraçado. Mas não somente um pelos outros, mas também pela vida. Para que a gente pare de brigar com ela. Porque quem briga com a vida perde e sofre. E o sofrimento é o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a razão do sofrimento, a causa do sofrimento, que me parece um tema tão central em nossas vidas, né? A gente sempre quer fugir do sofrimento, o que é justo, né? Mas a gente precisa entendê-lo, entender por que existe em nossas vidas, para que a gente saiba como agir com ele, para que a gente entenda a razão dele existir, o motivo dele existir, e o que nós precisamos fazer para que ele não exista mais em nossa vida. Isso um dia acontecerá. Diz a música que a dor é tão velha que pode morrer. E ela vai morrer. Um dia. Por enquanto ela é necessária. Porque nós temos o coração ainda muito endurecido, muito ignorante, muito se descobrindo ainda. Então a dor, ela é a fronteira, ela estabelece limites, porque a gente está num processo de se expandir, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, e a gente pensa que a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo dá bons resultados, né? Eu fico muito contente de ver jovens de menos de 25 anos e também os jovens de mais de 25 anos, porque quem tem mais de 25 anos é jovem há mais tempo, não é? Mas eu fico muito contente de ver os de menos de 25. E eu vou falar uns 15, 20 minutos e depois, como está, espero que vire um hábito, Chico, a gente vai liberar, porque eu gostaria muito que vocês falassem o que quisessem, colocassem alguma questão, colocassem um ponto de vista, discordassem. A Casa Espírita é um lugar de reflexão, então é preciso haver a discordância, um ponto de vista complementar, um ajuste no que foi dito, principalmente na forma como foi dita. Então eu gostaria muito de contar com a contribuição de vocês, para que não fique tão chato uma pessoa só falando sozinho, tá? Depois o microfone vai circular entre vocês, para quem quiser falar alguma coisa. Quando Kardec disse para a gente que a doutrina veio nos explicar e nos revelar de onde viemos, quem somos e para onde vamos, ele não estava se referindo numa forma apenas superficial a respeito das nossas reencarnações. Ele não estava apenas falando que ontem eu fui não sei quem, hoje eu sou assim, amanhã você não sei quem. Isso é assim, né? Podemos pensar nisso, mas isso não nos leva muito longe. Que grande significado tem eu saber que ontem eu fui tal pessoa? Né? Já que, se eu me analisar hoje, se eu perceber as minhas tendências, a forma como eu penso, eu vou já imaginar não quem eu era, mas como eu era. E isso me parece muito mais importante. Porque como eu era, como eu fui, explica como eu sou. Explica as minhas tendências atuais. Por que tal coisa me tenta? Por que quero tanto outra coisa?
Por que que isso já é uma coisa pacificada, já resolvida, e aquilo me perturba tanto? E as respostas estão no passado, que devem funcionar. O passado, para mim, é uma biblioteca, que a gente consulta para aprender sobre o hoje. Não que a gente deva viver lá, mas a gente pode ir até a biblioteca do passado e consultar, porque ali nós temos experiências importantes que podem ser bastante reveladoras e nos ensinar muito, nos trazer sabedoria. Então, nós conseguimos, através do nosso estado hoje, fazer um retrospecto e perceber como eu agi, como eu pensava e sentia ontem. Então, particularmente, eu não me interesso nem um pouco pelo meu passado. Não sei se eu vou gostar muito de saber. E para não arriscar, não quero saber. Então, se vocês descobrirem alguma coisa do meu passado, das outras vidas, por favor, não me contem. Ok? Vocês vão fazer uma caridade para comigo. Mas, eu acho que Kardec quis nos dar uma indicação de que a gente poderia ir mais longe nessa ideia do ontem, hoje e amanhã. Porque a gente pode entender, pode se lembrar que nós temos uma história muito longa. E para isso, para que vocês entendam até onde eu quero chegar, eu apelo a Leon Denis, que é um grande estudioso, um grande estudioso da doutrina espírita, contribuiu de forma muito grande com livros como O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Olha aí a dor de novo. Ele nos fala que o homem, o ser, dormia na pedra, agitava-se no vegetal, movia-se no animal e acordou no homem. Mostrando para a gente a nossa longa trajetória enquanto ser. Que nós só nos tornamos humanos quando a gente começou a encarnar no reino hominal, no reino do ser humano. Mas nós passamos por todos os reinos da natureza. Olha só o tamanho da nossa história. Isso explica muita coisa. Explica que até ontem, e ontem é bem perto mesmo, nós vivíamos no mundo animal. E qual é a lógica do mundo animal? A lógica do bateu, levou. A lógica do que me atacaram, eu ataco. A lógica da sobrevivência. A lógica do matar para sobreviver, para se defender. E até hoje, a gente ainda vive, na maior parte do tempo, dentro dessa lógica. A gente não é aquele que bateu, levou, gente? A gente não é aquele que, se nos atacam, atacamos? Nós somos assim ainda. E por que somos? Porque somos maus? Absolutamente. E essa é a primeira ideia que eu quero desconstruir. Nós não somos maus. Tem alguém mau aqui? Levanta a mão, por favor, alguém mau. Não? Não me surpreende. Aliás, eu ficaria surpreso se alguém levantasse a mão. Né? E por que vocês não levantaram a mão? Porque vocês não são maus. Ninguém aqui está com vontade agora de matar alguém. Talvez mais cedo, no café da manhã, né? Talvez mais tarde, no trânsito, eu compreenderia. Né? Porque em algum momento a gente pode se sentir atacado. E a gente quer que a pessoa desapareça da minha frente. Por quê? Porque a gente vem num condicionamento, vem num vício, num hábito de milênios, talvez mais do que milênios, dentro desta lógica. Porque lá no reino animal tem que ser assim. E eles não estão errados serem assim. Nós, porém, vivemos já num outro nível. Nós já pensamos diferente deles. Nós temos consciência de quem somos diferente deles. E nós já estamos convidados a decidir. Filósofos dizem que nós somos condenados a decidir. Porque é impossível que a gente não decida.
Quando você decide não fazer nada, você decidiu não fazer nada. Então, de fato, a nossa vida é de escolha permanente. E nessa escolha, você adquire responsabilidade. Essa é a nossa nova lógica. Dentro do mundo hominal, do mundo do ser humano, a gente tem consciência de si, a gente tem que escolher, porque a gente está entrando numa nova dimensão, a dimensão do ser humano de felicidade, onde a gente tem a possibilidade de construir a nossa felicidade, porque ela não é dada. Ela é construída, conquistada, através dos nossos esforços. Nós estamos dentro do nível onde o esforço é absolutamente fundamental para tudo. Nada de bom vai ser construído sem esforço. Mas a nossa lógica, ainda vinda de lá, é a lógica do mínimo esforço. A gente adora fazer o mínimo. Se você tiver 2 caminhos, você vai pelo caminho mais curto, certo? Mas o caminho mais curto te leva aonde você quer? Nem sempre. Dentro da moral, raramente, eu diria. Dentro das questões morais, eu quase chego à conclusão, brincando, que se você tiver 2 caminhos, pegue o mais difícil. Deve ser o mais certo. Porque o caminho fácil não constrói tantas coisas assim. Não sei se vocês já perceberam. Para passar na prova tem que estudar. Geralmente tem que estudar. Eu vou falar diferente. Para aprender tem que estudar. Para passar na prova nem sempre. Há outros mecanismos. Você pode colar. A prova pode ser muito mal feita. Nem sempre você precisa de esforço para passar na prova. Mas para aprender, que é o objetivo, você precisa se esforçar. Já nos indicando que nada sem esforço vai dar bons resultados. Você vai fazer um pão, por exemplo. Qual que é o pão mais gostoso? O pão que você bate no liquidificador, põe na assadeira e põe no forno? Ou o pão que fica 24 horas para crescer? Certamente o segundo. O primeiro vai parecer só um bolo. Que não é ruim também. Mas não é tão bom. Então, mas nós não estamos acostumados aos esforços e a gente resiste aos esforços. Não resiste? Quem quer ser servido aqui? Quem quer servir? A maioria de nós, ali na real, quer ser servido. Claro. Óbvio. Por quê? Porque nós viemos de uma condição animal de mínimo esforço. O animal, ele só se levanta quando está com fome. Ele não trabalha. Ele não constrói necessariamente. Ele constrói o seu ninho com muito esforço, porque ele tem que se reproduzir. Outra força extremamente preponderante lá e aqui também. Então, nós não somos maus só porque a gente não consegue acompanhar o Cristo. Nós estamos aprendendo. E nesse aprendizado, a gente se debate com a luta entre a forma de ser antiga, que ainda vive dentro de nós, e a nova forma proposta pelo Cristo, que é absolutamente revolucionária, é até antibiológica. Porque enquanto no mundo animal a lógica diz, mate para não morrer, o Cristo, ousadíssimo, vem nos falar, morra por amor. Morra pelo seu irmão. São duas coisas completamente contrapostas. As duas coisas brigam de frente. Por isso que Jesus foi muito ousado. Eu às vezes falo, puxa, ele podia pegar mais leve, né? Ele podia ir mais gradativamente, né? Ele já foi no topo. Por quê? Porque ele sabe que a gente pode aprender. E porque este é o único caminho da felicidade verdadeira.
Um caminho, para nós, extremamente difícil. Por quê? Porque a gente vive ainda com a cabeça do animal, com os instintos do animal. A gente olha para a lógica, para a moral do Cristo e fala, puxa, isso é lindo, isso é superior, isso é algo dentro de nós nos diz, me corrijam, que ele está certo. Algo dentro de nós, lá no fundo, fala, é isso mesmo. Mas tem um lado dentro de nós, o lado de uma experiência multimilenar, que nos puxa, que nos quer manter, por inércia que seja, numa situação anterior. Então, dentro de nós vive uma luta. Por isso, talvez Jesus tenha dito que ele veio trazer a guerra. Uma guerra íntima. Uma guerra entre o tão chamado homem velho e homem novo. O homem novo é o homem evoluído, é o homem cristão de verdade. Não que se chama cristão, mas que é. Contra o homem velho, que não é mau, eu quero insistir muito nisso, mas que é a nossa raiz. É de onde a gente veio. Nós somos que nem aquela planta, e talvez alguém possa me ajudar, que eu não sei qual é, que nasce no pântano. E a flor dela é absolutamente limpa, clara e belíssima. Nós somos exatamente essa planta. As nossas raízes estão no pântano, não que o pântano seja feio, mas no pântano do passado, no pântano da terra, no pântano mais primitivo, mas nem por isso errado, nem mal, mas mais material, certamente. Mas e a planta e a flor nasce puríssima, belíssima, mirando o alto do céu e do sol. Estes somos nós. Nós não devemos negar nem renegar as nossas raízes, porque são elas sobre as quais a gente se mantém de pé. Não queiramos arrancar de nós nem o orgulho, nem o egoísmo. Queiramos transformá-los. Porque no meio do egoísmo e do orgulho estão o instinto de conservação que diz, eu preciso me preservar, e estão o orgulho dizendo, eu preciso ser importante. O problema do orgulho e do egoísmo, tão claramente colocado por Kardec como os grandes inimigos de todos nós, está no excesso destas forças dentro de nós. Por isso que não devemos tirar o orgulho da nossa vida na essência, mas devemos tirar os excessos que ele contém, e quando a gente tirar o excesso, ele vai mudar até de nome. Ele nem chamará mais orgulho, porque o orgulho já indica excesso. Ele se chamará amor próprio. Ele se chamará amor a si mesmo, extremamente necessário. Tanto que está dentro da lei, quando Jesus diz amar ao próximo como? Como a si mesmo. Como amar ao próximo como você deve amar a você mesmo. Por isso que não é egoísmo amar-se. O egoísmo é só amar-se. Porque o egoísta só, entre aspas, se ama. Então, não devemos pegar o egoísmo e cortar lá embaixo na raiz. Porque senão a gente não vai conseguir também se amar. E será impossível não fazermos um dia. Nós devemos extrair do egoísmo o excesso, as suas impurezas, o que nos levou a levá-lo a tal nível de grandeza ou de crescimento. Devemos torná-lo equilibrado e amar a mim como eu amo o outro. E aí nós entramos na harmonia. O orgulho da mesma forma, no mesmo processo. Por isso, e por que eu estou falando tudo isso, ressaltando tanto que nós não somos maus? Primeiro, que nós não somos mesmo, no meu entendimento. E segundo, que o fato da gente pensar que a gente é mau nos faz sofrer. Como eu vou amar alguma coisa má? Não vou conseguir.
Mas se eu entender que não sou mau, eu sou sim ignorante, bastante inclusive, eu consigo amar o aluno ignorante. Eu consigo amar a criança que não sabe nada, que sou eu. Isso é muito mais possível. A causa do nosso sofrimento está no meio de toda essa história que eu disse. Por quê? Porque a gente continua a usar a lógica do animal para viver a vida. A nossa lógica é de briga. A nossa lógica é de enfrentamento. A forma como a gente pensa, age e sente, principalmente, é de enfrentar tudo e todos, inclusive a Deus. Não sei se vocês percebem, mas a gente briga com Deus todo o tempo. Ele não se importa, mas a gente briga. A gente não concorda com ele o tempo inteiro. Ele quer uma coisa, a gente não quer. Não é assim? Ele nos dá uma dificuldade, a gente briga. Ele nos dá uma doença, a gente briga. Ele nos dá uma pessoa complexa de se viver e a gente briga, a gente rejeita, a gente esperneia. Não é assim que a gente faz? Ou a gente tem do lado uma pessoa difícil e a gente agradece? Se agradece normalmente, é da boca para fora. Quando temos uma doença, a gente agradece ou a gente quer a qualquer custo que ela vá embora? A gente quer que ela vá embora. Quando a gente tem qualquer tipo de dificuldade, das chamadas dificuldades, a gente esperneia. Por quê? Porque a gente não está entendendo. Que a lógica é outra. Antes, lá no animal, era assim que a gente devia agir. Se alguém te tira alguma coisa, vai lá e roube, mate, tome de volta. E está tudo certo. Os animais não têm culpa de nada. Por quê? Porque eles não decidem. Mas nós decidimos. Estamos condenados, como diz o filósofo, a decidir. E isso não é ruim, isso é bom. Porque a decisão, as boas decisões, enquanto vamos aprendendo a tê-las, vão nos levar a um nível de felicidade inimaginável. Porque hoje, no nosso nível de pensar, a gente acredita que ser feliz é não ter problemas. Não é assim? Eu estou ótimo hoje, não tive problema nenhum. A gente ora de manhã e pede, Deus, que meu dia seja ótimo. O que a gente está pedindo? Deus, que meu dia não tenha nenhum problema para resolver. Não é assim? E quando acontece um problema, você fala assim, só me faltava essa. Tá certo? Por quê? Porque você não quer. Você não quer resolver desafios. Você quer fazer outra coisa. E não foi à toa que Jesus, na sua sabedoria imensa, colocou no meio do Pai Nosso, no centro do Pai Nosso, o seja feita a tua vontade, meu Pai. Que a gente diz e não concorda. Porque a gente não quer que seja feita a vontade do Pai. Sejamos honestos aqui em quatro paredes. Não vou contar para ninguém se vocês confessarem. Nós não queremos a vontade do Pai. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. E agora, inclusive. Não é assim, gente? E Jesus, profundo conhecedor de quem somos, ainda, colocou ali para a gente falar 10 vezes por dia, para ver se em alguma hora entra na cabeça e no coração. E vai entrar. De qualquer jeito. De qualquer forma. Então, uma das causas do nosso sofrimento é porque a gente está brigando com o inimigo errado. Porque Deus e a vida não são nossos inimigos. Nós não mais precisamos nos defender da vida. Por quê? Porque a vida precisamos já compreender, porque podemos. Estudamos isso todo dia na doutrina e no Cristo, de que a vida não está contra nós. Vocês acreditam nisso?
não respondam com pressa. Nem precisam responder para mim, que não importa para mim. Mas para vocês deve importar. Vocês acreditam que a vida está a seu favor? Isso é muito importante. Porque se vocês acreditam que a vida está contra vocês, vai doer bastante. Porque vai ser um inferno viver num lugar, a vida, que você entende que só te ataca. Que existe perigo em toda parte. Existe perigo em toda parte, gente. Ou não há perigo nenhum? O que de tão mal pode nos acontecer, gente? O que é a pior coisa que pode acontecer? A gente desencarnar? E desencarnar é ruim? É ruim, gente. É ruim voltar para casa? Porque desencarnar, até onde eu sei, é voltar para casa, não é? E por que a gente tem medo de voltar para casa? Ou não entende que é assim? Ou a gente pensa na nossa ilusão que aqui é a nossa casa? Nós não somos daqui, gente. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos imigrantes aqui. Aqui não é o meu lugar. Alguém falou assim, olha, vai naquele país, faz uma tarefa lá e depois volta. Somos nós. Aí nós encarnamos, temos uma tarefa a fazer, algo a aprender. Vai lá, aprende a língua, fica um ano lá, aprende como eles falam, come, qual é a cultura, e depois você volta. Tá? E vai ser bastante útil, bastante instrutivo para você. A gente não faz isso. Muitas vezes manda os nossos filhos para fora para eles aprenderem a cultura, fica um ano e depois volta. Então, o pai também fez isso com a gente. Vai lá, olha, fica um tempo, depois você volta. Só que a gente esquece de tudo isso e acha que nós somos daqui. E queremos ficar aqui de qualquer jeito. Não sei exatamente por quê. Que a gente quer tanto ficar aqui. Já que a gente acha que aqui tudo é contra nós. É bem estranho a nossa forma de pensar. Mas se a gente se lembrar, se a gente, mais do que acreditar, se a gente souber que nós não somos daqui, a vida vai adquirir uma leveza imensa. Porque a maioria das coisas daqui vão ter muito menos importância. Porque eu não sou daqui. Porque não é definitivo. Porque vai passar. Vai terminar. Faz 30 anos que eu estou travado na cama. Vai passar. Vai acabar essa fase necessária, instrutiva, boa, até, se você compreender. Mas se a gente pensar que a gente é daqui, ou se a gente esquecer que a gente não é daqui, a coisa fica pesadíssima. Por quê? Porque aqui é um lugar de trabalho. Nós não viemos aqui para se divertir. Aqui não é um parque de diversões. Olha aí quanto sofrimento a gente extrai da nossa vida por não entender aonde a gente está. Imagina que você sai, vou fazer uma viagem, um final de semana super legal. Aí você vai para um lugar achando que o lugar é um parque de diversões. Eu vou me divertir, vou na roda gigante, na montanha-russa. E chegar lá, você tem que cuidar da horta. Você vai gostar? Não. No mínimo porque a sua expectativa foi frustrada. No mínimo. Porque você esperava uma coisa e a outra. Você vai sofrer. Vai ser um final de semana que você vai chamar de péssimo. Por quê? Porque você entendeu errado. Ou porque você não quis entender. Eu acho que é a segunda opção. Nós queremos entender que aqui é um lugar de trabalho, essa vida, que nós não viemos aqui somente para nos divertir. Pode se divertir, viu, gente? Mas só se divertir não pode.
Aqui é uma escola. Na escola também se diverte. Também tem intervalo. Também a gente vai para o parque. Também a gente conversa com os amigos. Também a gente joga basquete, joga vôlei. Faz um monte de coisa legal. Mas também tem um momento do esforço, da seriedade, do aprendizado, que é sempre um trabalho que exige atenção e exige renúncia às brincadeiras. Se você não se encaixa no ambiente, você sofrerá, obrigatoriamente. Não tem jeito, porque você vai sentir uma frustração e uma insatisfação imensa dentro de você. Ah, mas eu não me sinto capaz. Por quê? Por que você não se sente capaz? E aí, só para encerrar, a gente precisa se conhecer. Então, o panorama que eu dei até agora é o panorama do lado externo. Um pouco, maioria do lado externo, um pouquinho já entrando no seu querer, nas suas escolhas. Mas eu coloquei um ponto de vista, que eu entendo estar baseado na doutrina, que nos fala do nosso caminhar até hoje e nos conta por que, de forma geral, a gente é como é. Agora vamos para a parte de dentro, que é a parte que a gente também precisa se conhecer. Está lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde nós temos a resposta de como é que nós vamos solucionar quase todas as questões e os problemas da nossa vida. E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Conhecer como você é. Conhecer como as coisas acontecem dentro de você. Conhecer, mais do que tudo isso que eu disse, o seu valor. É muito triste quando a gente não acredita no próprio valor. Só porque a gente matou 10 ou 20 pessoas, a gente acha que a gente não tem valor. É um absurdo. É um absurdo uma pessoa que matou 10 ou 20 achar que não merece o amor do Pai. Merece, gente? Essa eu quero ouvir. Merece ou não merece? Ah, bom. Na verdade, não merece. Só que o amor do Pai é tão sofisticado, é tão grande, é tão estranho, é tão divino, que o amor do Pai ama quem não merece. Que somos todos nós, no final das contas. E isso torna o amor dele maior ainda. Porque se ele amasse somente os que merecessem, ele seria apenas justo. Porque é justo. Mas ele ama todos nós que não merecemos, porque não fizemos por merecer e nunca vamos conseguir. Porque ele nos ama antes, muito antes de termos consciência de tudo e de nada. Então o amor dele de fato é divino. Porque ele nos ama até quando a gente não merece ser amado. E ele ama igual. Por isso que ele diz que o amor dele é incondicional. É isso que significa. O amor dele é. Ponto final. Nós precisamos aprender para não sofrer, a aceitar esse amor. Sem merecer. Depois de ter matado alguém, se não é necessário, mesmo nessa condição. Fazermos como Pedro fez. Depois de negar o mestre 3 vezes, e pior, ele foi avisado que ele faria isso. Foi incrível. Ó, daqui a 3 horas, daqui a 4 horas você vai me negar. Olha só, gente. Eu fui avisado que eu ia tropeçar e cair. Pedro falou, não vou, pelo Senhor eu morreria. E Jesus, e isso não está nos evangelhos, mas está no Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que eu recomendo para sempre. Jesus disse assim, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso.
compreendendo completamente o tamanho da fragilidade do Pedro, que representa todos nós, de que mesmo eu avisando que você ia errar, você errará. Porque era mau? Não. Porque era frágil. E é isso que a gente precisa compreender em nós. Agora, antes disso, e mais importante para de fato eu encerrar, nós precisamos parar de brigar com o Pai. Brigar com a vida. Entender, bem, aqui é uma escola. Eu pensei que era um parque de diversões. Pensei errado. Tá bom, ok, vamos arregaçar as mangas. E vamos estudar, vamos trabalhar. Sofreremos imensamente menos. Imensamente menos. E vamos aceitar esse amor que nos chega. E que muitas vezes vem até aqui. E a gente não deixa entrar. Porque dentro do nosso complexo de culpa, a gente entende que merece sofrer. No imenso engano. A gente não merece sofrer. A gente só precisa sofrer quando a gente se recusa a aprender. Só isso. Mas tudo isso que eu estou falando mais que é mais fácil de ser entendido para o nível intelectual de todos nós, precisa ser entendido pela dimensão emocional de todos nós. Para que você saiba que é assim. E se esforce para viver assim. E aí a dor se tornará imensamente menor, porque ela deixa de fazer sentido. Ela não é necessária. Porque a dor só está na nossa vida porque ela é necessária a nós. Não como punição, evidentemente. É isso. Falei mais do que imaginava. Alguém gostaria de complementar? Alguém gostaria que eu aprofundasse algum ponto? Alguém gostaria de colocar um reparo em alguma parte? Eu estimaria muito. Para sair para os nossos ouvintes de longe. Oi. Se o intuito nosso é justamente passar por aqui e cumprir nossa missão que foi designada, né, por Deus, e quando a gente tem essas barreiras de, como você comentou, alguém fez mal ou alguém negou, e a gente, em consciência, sabe disso, a gente não está atrapalhando a nossa desencarnação para passar para um outro nível mais próximo de Deus, de Jesus? A nossa missão é ser feliz. É assim que eu entendo. Claro que existem caminhos específicos para cada um. Né? Eu vou ter que fazer isso, esse é o meu caminho, o outro vai ter que fazer aquilo. Mas todos os caminhos dessa vida encarnada são meios para a gente atingir o objetivo, que é aprender a ser feliz. E aprender a ser feliz é o outro nome de evoluir. Eu não quero evoluir, eu quero ser feliz. Se as duas são a mesma coisa, está ótimo. Né? Não existe na nossa vida alguma coisa que nos atrapalhe. Uma doença não atrapalha a nossa missão. Alguém muito chato não atrapalha a nossa missão. Alguém que nos fira, a falta de recursos financeiros, excessos de recursos financeiros, muito pouco trabalho, enfim, as condições, as circunstâncias da vida exterior, do lado de fora, nem nada disso nos atrapalha. Por quê? Porque tudo isso são o nosso trabalho. Isso é muito importante. Não, mas eu tenho um caminho, agora furou o pneu. Pare e troque o pneu. Mas eu quero ir, eu estabeleci uma meta de chegar lá amanhã. Você estabeleceu uma meta. E a vida? Tem a mesma meta? A sua vontade fala que a meta é até amanhã. E a vida?
Quantas vezes a vida não deixa a gente ir para onde a gente quer? Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que lutam e parece que não saem do lugar. E aí você fala, meu Deus, como essa pessoa luta, como ela insiste. Como ela insiste, ela vai e ela acorda de novo e vai lá, abre o comércio dela e fica e passa anos e o comércio está do mesmo jeito. Parece que ela não progride, né? Porque a nossa visão é exterior. O progredir é interior. O progredir é como ela está. É se ela tem paz. Isso é progredir. Se ela está em harmonia com a vida. É isso que é progredir. E a gente não olha assim. Então, a gente... No meio espírita é muito comum que a gente entenda que doença, dificuldades financeiras e gente chata do nosso lado são os nossos desafios. A gente pensa assim, né? Tá certo? São mesmo. Mas a gente não... Eu sei por quê. A gente não acha que ter muito dinheiro, que ser uma pessoa bonita, que ter poder, que ser inteligente sejam também provas. Por que eu digo isso? Alguém aqui sabe ser rico? Alguém aqui sabe ter saúde? Alguém aqui sabe ser bonito? Alguém aqui sabe ter poder e se manter em harmonia conforme a lei divina? Eu não sei. E por isso, fazendo uma brincadeira que é sério, eu não jogo na loteria de jeito nenhum. Porque e se eu ganho? Eu vou saber lidar com 30 milhões? Eu vou saber ter paz com 30 milhões? Não quero arriscar. Se Deus quiser me dar 30 milhões, problema dele. Eu não vou correr atrás de encrenca. Mas eu vejo as filas da loterias enormes. E às vezes eu penso, o pessoal está procurando encrenca. Alguns encontram. Por quê? Porque ter muito dinheiro, ter muito poder, beleza e inteligência é uma prova. Mais difícil que a doença e o resto que eu disse. Por quê? Porque a gente não entende como sendo uma prova. E aí a gente cai no buraco. Por quê? Porque aí o nosso egoísmo, nosso orgulho aparecem inteiros. E na maioria das vezes, por enquanto, eles são mais fortes do que nós. Então, tentando responder a sua pergunta, não há nada que nos atrapalhe aqui, a não ser a nossa ignorância. Por isso que os grandes inimigos são internos. Ninguém atrapalha a sua vida. Meu pai acabou com a minha vida. Mentira. Não acabou não. Não sei quem acabou com a minha vida. Não acabou não. O que nós fizemos com isso acabou com a minha vida. Como eu entendi o que aconteceu é que me faz sofrer. Não é o acontecimento, gente. É como eu enxergo o acontecimento. E eu posso enxergar como sendo a minha tarefa. E concordar em escolher aquela tarefa que a vida me propõe como sendo a minha tarefa. O pai não quer que eu vá, porque toda vez que eu tento eu não consigo. Porque existe uma diferença entre o perseverante e o teimoso. Vocês sabem qual é? Demorei anos para descobrir. O teimoso, ele insiste, mas insiste do mesmo jeito, da mesma forma. Se não deu certo 3 vezes eu andando do mesmo jeito, por que vai dar certo a 4ª? Se eu faço uma receita, bolo errado 4 vezes, eu fizer a 5ª errado, vai dar errado. Agora, o persistente, ele insiste, mas ele muda a forma. E de tanto mudar a forma, um dia ele consegue. Essa é a diferença essencial.
E nós somos o teimoso ou o perseverante? Se você age da mesma forma, é o teimoso. Então, se eu insisto e não vai, por que eu não entendo que, então tem uma lição aqui que é mais importante do que a forma do caminho que eu imaginava? Porque eu não sei nada, gente. Nós não sabemos nada. O nosso problema é que a gente pensa que sabe. Por isso que Sócrates é fantástico, porque ele entendeu que não sabia. E esse é o grande saber dele. Saber que não sabe. Ok? Obrigado. Edgar, Oi. terapia de vidas passadas. O que você acha? Eu não vou de jeito nenhum. Como eu disse, eu não quero saber de nada do meu passado. Mas eu não estou condenando, eu estou falando para mim. Sabe por quê? Tem outra questão também, que é complementar. A gente adora saber por quê, né? Por que eu estou torto? Por que não sei o quê? Gente, pensem. Tá bom, vocês vão descobrir o porquê, vocês vão fazer o quê com isso? O que vocês vão saber? Você soube que você matou alguém há 2 encarnações atrás. E? Você vai ficar contente ou vai se sentir mais culpado? Aposto que é mais culpado. Então eu não quero saber. Porque o porquê me parece, na maioria das vezes, menos importante do que o para quê. Eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa, no meu entendimento, é: para que acontece isso comigo? Para que eu não tenho dinheiro? Para que eu estou doente? Para que tem uma pessoa chata do meu lado? Para quê? Essa resposta, você não precisa de ninguém para descobrir qual é. E essa resposta te leva para o futuro. Porque o porquê te leva para o passado. O para quê te direciona. Entendi, então eu vou viver assim. Então eu acho que a pergunta adequada, a que nos move para um lugar melhor, é: para que é assim? E pouquíssima reflexão para descobrir a resposta certa. Obrigado. Ninguém? Edgar. Oi. A pergunta é: se Jesus estivesse aqui agora, o que ele ia falar para todos nós? Sinceramente, o que ele já disse. Porque a grande questão, e é muito interessante a sua pergunta, porque nós espíritas adoramos conversar com os espíritos desencarnados para perguntar um monte de coisa para eles, né? A gente quer saber tanta coisa. Será que Jesus se esqueceu de dizer algo importante, gente? O mestre ia esquecer de falar a lição completa? Não acredito. Tanto é que existe uma mensagem de Bezerra, que é assim, quase que definitiva sobre esse assunto. Ele diz assim: não busquei diretrizes, não busquei novas diretrizes, porque já tendes no perdão o amor. Nós temos tudo. Quer viver bem? Perdoa. E ame. É só isso que a gente tem que fazer. E veja, é um longo caminho para fazer. Um longo, nem sei o tamanho, não importa. Nós somos eternos, nós somos imortais por causa disso. Mas a gente precisa, e aí é o tema de outro dia, entender a ferramenta do perdão. Porque a gente pensa que a gente tem que perdoar as pessoas. Não, a gente tem que perdoar tudo. Perdoar porque está frio, porque está quente, porque o meu corpo é desse jeito, porque eu perdi o ônibus, porque furou o pneu, porque eu estou doente, porque eu estou insatisfeito. Tudo eu tenho que perdoar. Tanto que existe uma mensagem
e aí não vamos lembrar onde, que diz assim, que nós devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o nosso coração. E vocês sabem que quase tudo perturba o nosso coração, não é? E nós temos que perdoar tudo, 490 vezes, tudo que perturba o nosso coração. Por quê? Para que a gente se liberte do peso do não perdão, do peso de viver frustrado, só porque não aconteceu o que você sonhava. E quem disse que a gente sabe sonhar? Quem disse? Não que seja proibido sonhar, mas sonhos não precisam ter datas. E eles podem, até os sonhos devem evoluir. Conforme a gente prossegue, a gente muda. Ah, mas eu sonhava que isso acontecesse. Sonhou errado. Desculpa. Se a vida não viabilizou isso, é porque isso não era útil para você. Ah, mas eu queria errado. Como a criança que não quer ir para a escola, só quer ficar brincando. Exatamente como a gente faz. E aí os pais fazem o quê? Leva para a escola. E ela chora. Tudo bem. Porque o pai não está nem aí com as nossas lágrimas. Não as lágrimas de mimimi. As lágrimas de mimimi ele ignora exatamente como os pais humanos ignoram, não ignoram? A criança está fazendo escândalo no corredor do supermercado. Deixa ela lá. Não tem nenhum mal acontecendo, não tem nada de grave acontecendo. Está fazendo escândalo, mimimi puro. E nós temos essa infantilidade dentro de nós. Nós somos, gente. Olha, a gente deve ter no máximo 13 anos espiritualmente falando. Né? O típico adolescente revoltado. Somos nós. Deus fala para ir para a direita, eu falo, não vou para a esquerda. O adolescente não faz isso. E não tem nada de errado, eu não estou criticando o adolescente. Por que ele faz isso? Porque ele está querendo descobrir a própria identidade. Ele está querendo marcar a posição de falar, eu sou. E para Deus, a gente está falando, Deus, eu sou, eu tenho uma vontade diferente da sua, eu não vou me submeter a essa sua forma opressora. A gente fala assim para Deus. Deus me oprime, não deixa eu fazer o que eu quero. É assim que a gente fala. Que bom que Deus nos oprime. Porque senão a gente ia se estrepar mais ainda. Eu acho, já que ninguém está falando, ninguém quer falar, eu falo. Né? Mas levante a mão e eu paro. Eu acho, vocês são da época que a gente criava os filhos no chiqueirinho? Alguém se lembra disso? Sabe o que é chiqueirinho? Chiqueirinho é assim. O pai saía para trabalhar, estou falando há 40 anos atrás, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, ok. Só que ela tinha que cuidar da casa, tinha que fazer comida, arrumar, tal, então fazia-se um chiqueirinho. Chiqueirinho é um quadrado de 1 por 1, estofado embaixo, né? Cercadinho, estofado também para que a criança não se machucasse. Você colocava ela ali, enchia de brinquedo, pronto. Deixava ali na sala enquanto você estava na cozinha fazendo comida, enfim, a mãe fazendo o que quisesse. E ali, dentro do chiqueirinho, a criança podia fazer o que quisesse. Só dentro do chiqueirinho. Fora, Aliás, não podia nem sair do chiqueirinho. Aliás, ela não tinha nem jeito de sair porque ela era muito pequena. Nós vivemos num chiqueirinho, gente. Não é bom? Aqui, dentro de um espaço X, a gente pode aprontar o que quiser. Mas sair, A dor é o cercado. A hora que a gente vai, tal, né? Achando que está vivendo, né? A dor vem e a cerca elétrica. Né? Puxa, aqui dói. Mas a gente que é rebelde, quer ir exatamente onde está a cerca. O meio do chiqueirinho ninguém quer ir, a gente quer ir na cerca. A gente quer, como todo mundo,
que quer se expandir, não estou falando que tem nada de errado, estou apenas explicando como funciona. A gente quer o mundo inteiro, a gente quer o universo inteiro. Por quê? Porque ele é nosso. Nós somos filhos de Deus. Tudo é nossa herança. Só que essa herança não vai ser nossa quando o pai morrer, até porque ele não morre. Essa herança vai ser nossa quando a gente conquistar a herança. Quando a gente souber lidar com ela. Para isso eu preciso crescer. Aprender quem eu sou, aprender conhecer o meu lado divino e saber usá-lo. E aí a gente vai tomar conta do mundo, do universo inteiro. Então, a prova disso é Jesus. Jesus cresceu tanto que Deus falou assim, olha, eu vou te dar um pessoal lá para você cuidar. Vou te dar um lugarzinho bem pequenininho, mas bonito, para você cuidar. Deu a terra. Jesus já adquiriu a grandeza em si mesmo de, em nome de Deus, cuidar de um pedaço da obra divina. O nosso chiqueirinho é bem menor. Bem menor. E a gente não faz muito direito ainda. Mas, como aprender se não fazendo? Né? Então, a gente vive nesse chiqueirinho. Por isso que a gente não tem liberdade plena. Porque não se pode deixar o filho com liberdade plena, senão ele se estrepa, cai da escada, quebra a cabeça e morre. Não podemos. E o pai também não deixa que a gente faça coisas que vão nos trazer um mal gigantesco. Ele nos dá ampla liberdade até. A gente até pode matar pessoas. Não podemos? Tanto que fazemos. Mas isso causa muita dor. Anos e anos e anos de trabalho muito intenso. E normalmente a gente não sabe aceitar a lição, que a gente chama de prova, como sendo algo benéfico. A raiz do nosso sofrimento é essa não aceitação, essa não concordância com todas as coisas da vida, que em essência são excelentes. Ah, mas eu vivo com alguém muito ruim. Bem, primeiro, eu não sei se você é obrigado a viver com alguém muito ruim, mas se a pessoa é só chata, então é porque você está em pleno curso de aprender a ser paciente. Só isso. Você quer aprender? Você tem o melhor professor. Nosso tempo acabou. Eu estou chateado que vocês falaram muito pouco hoje. Agradeço a quem se manifestou. Não, o dia inteiro não pode. O dia inteiro não pode. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham elementos mais leves para enxergar a própria vida. Que ela não é mais pesada do que deve ser. Ela é trabalhosa. Eu gosto de pensar assim, ela é bastante trabalhosa. Tem vidas menos trabalhosas e muito trabalhosas. Mas, para quem você dá o trabalho mais difícil? Para o funcionário mais capaz. Se você tem um trabalho muito difícil, é porque o pai entendeu que você é muito capaz. Fique contente por isso e faça o trabalho. Jesus nos abençoa, não tenhamos dúvida disso. E eu agradeço muito essa oportunidade, se algum bem aconteceu hoje aqui. Muito obrigado.